Olha, parece que o jogo virou para o universo cinematográfico da Marvel, né? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise bem crítica para entender o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada nas feridas que a própria Marvel parece ter criado e que estão, pouco a pouco, minando aquela franquia que parecia, sei lá, imbatível. E o filme As Marvels entra aqui como um estudo de caso, sabe? A análise que a gente está usando como base diz que, apesar de ter algum potencial, o filme acaba sendo o exemplo perfeito de como essa franquia, que era super empolgante, agora está praticamente se sabotando. Então, a ideia aqui não é só ficar falando mal do filme, não. É usar ele como uma lente de aumento para a gente entender três problemas fundamentais que, segundo essa análise, o próprio MCU cavou para si mesmo. E quais são esses problemas? Bom, a análise resume em três pontos principais. Primeiro, o que eles chamam de uma overdose de gimmicks, ou seja, truques e ideias mirabolantes. Segundo, a sensação de que virou uma máquina de fazer filmes, tudo muito repetitivo. E terceiro, uma obsessão quase doentio pelo universo conectado. Bora destrinchar cada um desses pontos? Ok, vamos começar pelo primeiro problema. O excesso de gimmicks. O que é isso, afinal? São aquelas ideias que parecem legais no papel, bem chamativas, mas que acabam sendo usadas como uma muleta, tomando lugar de uma história que realmente funciona e de personagens com quem a gente se importa de verdade. E olha, é bom deixar claro, um gimmick não é o vilão da história, não é algo inerentemente ruim. É só uma ideia fácil de vender, sabe? Tipo, e se as heroínas trocassem de lugar toda vez que usam os poderes? Pô, legal. O problema, segundo a análise, é o como o MCU está usando isso. A impressão é que o truque virou mais importante que a história em si. A vilã de As Marvels é um exemplo perfeito disso. Pensa bem, em vez da gente conhecer ela, entender as motivações, a personalidade dela, não. Ela é basicamente uma coleção de acessórios cósmicos. É o martelo de um vilão antigo, o bracelete que espelha o da heroína. Ela existe para carregar esses itens e não o contrário. Fica tudo muito superficial. E essa coisa dos gimmicks acaba contaminando o filme todo. A trama principal é movida por um conceito meio jogado de saltos espaciais. Tem um planeta inteiro onde o pessoal canta, mas só para uma cena. A própria ideia da troca de poderes, que é o coração do filme, raramente passa de uma confusão visual na hora da luta. As ideias estão lá, mas não se conectam, não servem a um propósito maior. E essa dependência de truques, de ideias soltas, acaba levando a gente direto para o segundo grande problema, a tal da máquina formulaica. É aquela sensação de que os filmes se tornaram previsíveis demais, como se tivessem sido feitos numa linha de montagem, sabe? Parece que a originalidade foi deixada de lado, e o que ficou foi a repetição. O resultado, segundo a análise, é um filme que soa genérico. É como se os produtores tivessem uma listinha, um checklist de coisas que todo o filme da Marvel tem que ter e foram só marcando os itens. E quando isso acontece, o nosso envolvimento emocional com a história vai lá para baixo. E que listinha é essa? Ah, a gente já conhece. Tem a introdução da heroína que é super fã de outra, a missão é salvar um planeta de gente que a gente nunca viu na vida, a vilã tem um passado trágico e tá atrás de um objeto cósmico super poderoso. E claro, as cenas de ação são cheias de computação gráfica, às vezes até meio bobinhas. É um caminho que a gente já percorreu várias vezes, né? E essa comparação aqui é impressionante. Ela deixa o ponto claríssimo. O final de As Marvels é basicamente uma releitura do final do primeiro Vingadores, de 2012. Uma heroína se sacrificando para fechar um portal no espaço. Só que em Vingadores a gente tinha todo um desenvolvimento de personagem, um peso emocional ali. Agora parece só uma repetição, um eco do que já foi grandioso um dia. Então, a gente já tem os gimmicks e a fórmula repetitiva. E para piorar, isso tudo é agravado pelo terceiro e último problema: a obsessão da Marvel com seu universo conectado. A ideia, que antes era genial e super empolgante, hoje em dia parece que está causando mais confusão do que qualquer outra coisa. A análise usa uma expressão ótima. É como se a gente precisasse frequentar uma escola Marvel para entender o que está acontecendo na tela. A dependência de outras séries, de outros filmes, é tão grande que quem não fez a lição de casa, de assistir tudo, fica completamente perdido. Quer um exemplo? Em certo momento, a personagem Mônica Rambeau, a Photon, de repente consegue voar no espaço sem traje nenhum. Como? Por quê? A explicação tá lá em WandaVision, uma série do Disney Plus, e tem a ver com um feitiço de uma bruxa. Se a pessoa não viu a série, aquela cena fica totalmente sem sentido. É um problema. Outro ponto, a motivação da vilã. Todo o motivo pelo qual ela faz o que faz está ligado a uma guerra civil do povo Kree que,
simplesmente não é explicada no filme. A gente fica sem entender por que ela está tão desesperada, qual é a dimensão real daquele conflito. A gente só tem que aceitar. E isso vale para os Skrulls também. Todo o drama de salvar o povo Skrull depende que a gente se lembre da história deles, que foi contada em outros filmes e séries. Sem esse contexto, fica muito difícil a gente se importar de verdade com o que está acontecendo. O peso emocional se perde. Ok. Então a gente viu o diagnóstico, overdose de gimmicks, fórmula repetitiva e obsessão pelo universo. Mas e? Qual seria o remédio para isso? O que a análise sugere como uma cura? A solução proposta é, na verdade, bem direta. A Marvel precisa abandonar essa obsessão cega de que tudo, absolutamente tudo, precisa estar conectado. Os filmes precisam voltar a funcionar sozinhos. Uma pessoa deveria poder entrar no cinema, assistir ao filme e entender a história do começo ao fim, sem precisar de um diploma em Marvelogia. E, no final, a grande questão que fica no ar é essa. Será que a Marvel consegue estancar esse sangramento? Será que ela consegue curar essas feridas antes que, sei lá, não sobre mais nada pra gente sentir? Ou será que a mesma fórmula que ela levou ao topo do mundo vai ser, ironicamente, a causa da sua própria queda? Fica aí a reflexão.